paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos começar mais um vídeo aqui. E hoje o estudo bíblico se encontra em Daniel capítulo 3, que diz assim: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel, no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes e os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a nós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de músicas, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno
estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitões: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo: Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiavam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim mesmo, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Versículo 1, o estudo diz: O rei fez uma estátua de ouro. Nabucodonosor pode ter consumado esse ato orgulhoso para saber, segundo a revelação recebida por Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 38, que ele era a cabeça de ouro da estátua que vira no seu sonho. Nabucodonosor acabara de galgar o poder e, sem dúvida, estava procurando usar a religião a fim de consolidar as muitas províncias que anexara ao seu império. Exigiu a adoração da imagem como meio de granjear a lealdade a si mesmo. Versículo 2. A consagração da estátua. Mediante o pedido de Daniel, os seus 3 amigos foram nomeados pelo rei para o cargo de responsabilidade na administração de Babilônia. Porém, Daniel servia na corte do rei. É possível que Daniel não estivesse presente à grande reunião em que o rei ordenara aos altos funcionários do império que se prostrassem e adorassem a imagem de ouro. Versículo 12. A teus deuses não servem. A Bíblia ensina que o crente deve obedecer, honrar e orar em favor dos governantes. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 7 fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 17 fala sobre isso. Porém, nosso primeiro dever é para com Deus, quando obedecemos ao primeiro e maior mandamento: amar ao único Deus verdadeiro de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, de todo o teu pensamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 fala sobre isso. E Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 fala sobre isso. Não podemos adorar nem honrar qualquer falso Deus ou qualquer imagem que represente um Deus. Versículo 17 e 18. Nosso Deus, e que nos pode livrar. Nem as insinuações enciumadas dos caldeus, nem as terríveis ameaças do rei Nabucodonosor amedrontaram os 3 jovens a transgredirem quanto às suas convicções pessoais. Muito pelo contrário, deram testemunho destemido e decidido da sua lealdade ao único Deus verdadeiro. Sua esperança e fé estavam firmados naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo capítulo 47, versículo 1 fala sobre isso. Tinham a fé que não somente confia em Deus, mas que também o obedece, sejam quais forem as consequências. Assim como muitos dos grandes santos da Bíblia, os 3 amigos de Daniel foram grandemente provados quanto à sua fé.
Versículo 24 e 25 fala: "E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses." O quarto homem pode ter sido um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Cristo para proteger os 3 amigos de Daniel e para estar com eles num momento de grande provação. Note-se que os significados dos nomes hebraicos dos 3 jovens correspondem ao livramento que Deus lhes deu. O Senhor é gracioso, Hananias, e o Senhor ajuda, Azarias. O aspecto do quarto homem no fogo era de um semelhante a Deus, Misael. Versículo 30, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens que permaneceram fiéis a Deus, mesmo a custo de suas vidas, servem de recriminação contra o liberalismo moral e espiritual dos que se aproveitam das influências e costumes da atualidade como desculpa à sua conduta mundana. Deus não aceita o raciocínio de que podemos fazer algo simplesmente porque todos fazem o mesmo. Devemos pedir decididamente a Deus que ponha uma determinação forte, firme em nosso coração, de sermos fiéis a Ele e a Sua palavra, malgrando as consequências.